Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder estar aqui na casa de Deus e com a missão essa noite de compartilhar, da palavra do Senhor para um grupo tão seleto de crentes, Nós estamos hoje no culto de abertura do semestre letivo do Seminário Batista em Parnaíba. E mais uma vez, porque essa já é a segunda em que eu tenho a oportunidade de compartilhar num culto desse de abertura, Então, fico muito feliz por estar, em primeiro lugar, na casa de Deus, na presença dEle, adorando Ele junto com vocês. E, em segundo, por poder compartilhar, trazer essa noite uma meditação da palavra de Deus. Compartilhar com os irmãos um pouco de experiência, um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração para enfrentar os desafios da vida, enfrentar os desafios da missão, tendo em mente que nós não devemos nos inquietar com nada, Esse culto de hoje, ele, além de ser o culto de abertura do semestre letivo, ele é a primeira quarta-feira do mês de março, e hoje nós também estamos iniciando a série de mensagens, a jornada de oração e transformação que nós temos todos os meses aqui na igreja, Então, se nós atentarmos um pouquinho, os irmãos vão ver que ao trabalhar a série de mensagens, aquela mensagem central que está sendo proposta, ela fica mais fixa na nossa mente e no coração. Então, é bom quando a gente bate certos assuntos, quando a gente trabalha certos assuntos, porque o Senhor nos dá a oportunidade também de fixar na nossa mente e no nosso coração. E eu quero convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses. É o tema que está proposto, é o texto base do mês de março, Filipenses 4, versículo de número 6, e eu gostaria de estender até o versículo de número 7. Filipenses 4, versículo 6, a versão que eu uso, viu, Fabrício, é Almeida 21, Almeida século 21. Versículo 6 do capítulo 4 do livro de Filipenses, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplicas com ações de graça. O versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisas alguma. Então, irmãos, como hoje é um culto de abertura do nosso semestre letivo do seminário, eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos, nessa perspectiva, alguns desafios que nós encontramos ao realizar a missão dada por Deus. Alguns desafios que nós encontramos na nossa jornada como líderes, na nossa jornada como pastores, na nossa jornada como missionários, na nossa jornada como cristãos, como mensageiros de Deus para esse mundo. E o texto que escolhi para essa nossa meditação, irmãos, é Mateus capítulo 10, e abra novamente aí Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, e o versículo de número 16, que diz assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Jesus Cristo, irmãos, enquanto esteve aqui na terra, enquanto ele desenvolveu o seu ministério aqui na terra, um ministério de salvação, que trouxe salvação a toda a humanidade, através da sua morte e da sua ressurreição, Jesus,
ele trouxe uma mensagem ao mundo. Jesus Cristo trouxe uma boa notícia a esse mundo. E essa boa notícia é de que Deus perdoa pecados. É de que Deus, ele traz restauração de vida ao pecador arrependido. Jesus Cristo, quando inicia o seu ministério, registrado tanto no livro de Mateus como no livro de Marcos, Jesus inicia o seu ministério dizendo as seguintes palavras: o reino de Deus é chegado, arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus Cristo, além dos muitos milagres que veio e realizou nesse mundo, além da sua morte e da sua ressurreição, Jesus Cristo, ele trouxe uma mensagem de salvação, uma mensagem de perdão para a humanidade pecadora. Quando nós começamos a ler a partir do capítulo de número 10 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver pelo relato bíblico que para concretizar essa missão, Jesus escolheu um grupo de pessoas. O capítulo 10, ele trata especificamente da escolha daqueles 12 homens que Jesus Cristo chamou de apóstolos, que os chamou e os designou para realizar a sua missão, para levar essa mensagem que Jesus Cristo havia trazido ao mundo de salvação até os confins da terra. Inicialmente, aquele grupo de 12 homens, eles foram enviados para o seu próprio povo. Mas ao ser elevado aos céus, Jesus Cristo deixou que essa mensagem deveria ser levada até os confins da terra. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus Cristo chamou 12. Jesus Cristo continua chamando pessoas hoje para realizar essa obra maravilhosa de transmissão dessa mensagem de salvação, dessa mensagem que traz a restauração de vida do relacionamento entre o homem pecador e o seu Criador. Essa é a mensagem que Jesus Cristo trouxe para a humanidade. Jesus chama essas pessoas e nas orientações que Jesus Cristo vai dar no capítulo de número 10, nós tiramos algumas lições e alguns desafios que nós podemos entender a partir do texto que aquela missão iria trazer para aqueles seus discípulos. A primeira, irmãos, é a mais fundamental de todas, porque as outras que eu vou falar dependem inicialmente desse primeiro desafio, a compreensão desse primeiro desafio, que é o desafio de sabermos que estamos em missão. A nossa vida foi colocada, Deus nos constituiu, Deus nos trouxe a esse mundo com um propósito de vida. Cada um de nós, de forma individual, Deus planejou todos os detalhes da sua vida, do primeiro dia até o último dia. Algumas pessoas se destacam bem na área profissional, na área da saúde, nas mais diversas áreas. Todos nós temos, de forma individual, um propósito dado por Deus. Mas também, como igreja, de forma coletiva, nós temos um propósito que é comum a todos nós. E esse propósito é glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus quando nós compreendemos a missão que Ele nos deu e executamos essa missão que Ele nos deu. O Senhor Jesus, quando nos chamou, Ele não chamou para a gente ocupar bancos de igreja. O Senhor Jesus nos chamou para sermos as suas testemunhas onde quer que nós estejamos. Nós glorificamos a Deus, irmãos, quando nós compreendemos o caráter dessa missão e nos dispomos a praticar essa missão que Ele nos deu. O segundo desafio é um desafio que talvez seja um dos grandes problemas dos dias de hoje, que é o desafio de não abandonar a mensagem. Jesus Cristo, no capítulo 10, quando Ele comissiona, Ele diz: vão as ovelhas perdidas da casa do meu Pai, dizendo, o reino de Deus é chegado. Havia uma missão, havia uma mensagem central, uma mensagem específica que Jesus Cristo quis transmitir através dos seus discípulos. A missão da igreja nos dias de hoje, porque nós damos continuidade a essa missão que os apóstolos inicialmente fizeram,
a mensagem continua sendo a mesma. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Quando nós encontramos em diversos locais, atualmente, irmãos, nós acabamos percebendo que existe uma tendência em querer diluir a mensagem do Evangelho. Apresentar de uma forma que seja mais palatável, de uma forma que seja mais aceitável às pessoas. Quando nós pregamos o Evangelho de uma forma genuína, verdadeira, é algo que incomoda, que maltrata, que tira a gente do conforto, tira o pecador do conforto. E hoje nós percebemos que muitas pessoas têm pegado esse Evangelho da graça do Senhor, que confronta o pecador, e têm dito assim: não importa não, você pode viver do jeito que você está, que Deus lhe ama, porque Deus é amor, de fato Deus é amor. Mas Deus também, Ele quer transformação de vida. Ele quer que nós abandonemos o pecado e vivemos segundo os padrões que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra. O segundo desafio, irmãos, é não abandonar a mensagem, o conteúdo dessa mensagem. O terceiro desafio é nós aprendermos a conciliar as nossas ações, a nossa vida, a essa mensagem que nós carregamos. Aprender a conciliar a nossa vida, a mensagem que nós carregamos. Muitas vezes, quando tenho uma oportunidade de estar aqui com os irmãos, eu tenho falado que a vida cristã verdadeira, que a vida cristã completa, ela é um misto entre o conhecimento da palavra e a prática da palavra. Que quando você negligencia o conhecimento da palavra, você fica sem o norte, sem a direção. E quando você negligencia a vida, você fica sem autoridade para falar. É necessário que nós aprendamos, irmãos, a conciliar aquilo que nós pregamos. O desafio da missão é aprender a conciliar aquilo que nós pregamos com aquilo que nós vivemos. Há um certo tempo atrás, eu trouxe uma reflexão baseada mais ou menos nisso que nós estamos falando hoje, e citei o exemplo do Mahatma Gandhi, que foi um grande homem, um grande pacifista do século XX. E quando Gandhi estudava na África do Sul, ele teve contato com o cristianismo, e ele se decepcionou com o cristianismo, porque ele dizia que ele via um Jesus que a Bíblia apresentava, e os cristãos eram, na sua grande maioria, diferentes daquilo do Jesus que era ensinado. O nosso desafio nos dias atuais é conciliar a nossa vida com a mensagem. Um quarto desafio que nós temos, irmãos, é de não sermos materialistas. O texto de Mateus vai dizer: vocês não devem levar ouro, vocês não devem levar provisões sobrando, porque Ele seria aquele que iria nos prover. É o desafio de não ser materialista. Hoje em dia nós temos visto muitas pessoas que almejam o ministério pastoral, muitas pessoas que almejam o trabalho missionário como uma forma de se projetar na mídia. Grandes igrejas, grandes ministérios, se realizar financeiramente através da fé. Jesus disse: não levem aquilo que não seja necessário para vocês. Vocês terão aquilo que é necessário. Esses são apenas 4, irmãos, dos desafios que nós enfrentamos enquanto desenvolvemos a missão que o Senhor Jesus nos deu. Vou ler aqui novamente para os irmãos. Desafio de saber que estamos em missão, que a nossa vida é uma constante missão. O desafio de não abandonar a mensagem. O desafio de conciliar a nossa vida à mensagem que carregamos. O desafio de não sermos materialistas. Esses são apenas alguns dos desafios que os pastores, missionários, líderes estão sujeitos na sua caminhada ministerial e na sua caminhada cristã. E quais são os desafios da atualidade? Quais são os desafios que nós, como crentes, também podemos encontrar? E qual tem sido o motivo de desânimo ou desistência nesse tempo? O
John Stott, quando escreveu o livro Desafios da Liderança Cristã, no primeiro capítulo ele fala sobre o desânimo. E ele diz assim: as pressões sobre o líder cristão são intensas e talvez até mesmo inevitáveis. Os líderes são os que levam as críticas feitas à instituição, têm responsabilidade de tomar decisões difíceis, não dispõem facilmente de tempo para a família e nem para tirar férias. Também as desilusões com os discípulos que prometem muito e nem sempre vivem conforme o esperado. Isso é verdade, Alba? Decepção, desilusão com os discípulos que prometem muito e nem sempre vivem conforme o esperado, e até mesmo alguns se afastam. Grupos que parecem crescer começam a declinar em número e na visão. Um problema característico é a solidão que se experimenta quando se está por cima e não há companheiros em quem se possa apoiar. Olha que verdade ele escreveu, né? A solidão de quem está num cargo de liderança quando não tem alguém para dar o suporte. Além disso, há as tentações pessoais que o diabo utiliza para atacar os líderes. Todos esses problemas podem provocar desânimo, e o desânimo pode levar o crente à perda da visão e o entusiasmo. E a pergunta é: como perseverar sobre essas pressões? John Stott escreveu, é o capítulo de número 1, a primeira página do seu livro, né, Desafios da Liderança Cristã. Ele faz essa afirmação. E como nós devemos nos portar, irmão? Quando nós nos encontramos nessa situação, quando nós percebemos que existem situações ministeriais, situações na nossa vida cristã, na nossa caminhada, no nosso desenvolvimento da nossa missão, o que nós devemos fazer? A resposta, irmãos, é que nós devemos buscar na palavra de Deus as respostas necessárias para que nós possamos ter paz no nosso coração. É ali, naquele livro que você tem lá na sua cabeceira, é onde você encontra todas as respostas para as suas angústias. E é nesse ponto, irmãos, que nós precisamos observar o que a palavra de Deus tem como remédio ou solução para esses momentos de incerteza e os momentos de ansiedade. A ansiedade tem se tornado um dos maiores males que existe na sociedade atualmente. Mas eu queria conceituar, irmãos, a ansiedade de duas formas. A primeira forma é associando a autossuficiência. Ansiedade como sinônimo de autossuficiência e também como sinônimo de falta de confiança em Deus. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus também aborda esse tema. Nós não devemos estar ansiosos pelas coisas mais necessárias do mundo. E o texto de Filipenses capítulo 4, que ele nos ensina a esse respeito. Primeiro, que nós não devemos nos preocupar demasiadamente. Nós não devemos viver uma vida de constante ansiedade. O texto diz: não andeis ansiosos com nada. Isso não significa, irmãos, que nós não devemos estar preparados para as situações da vida. Nós devemos batalhar, nós devemos progredir na vida, nós devemos nos preparar para as situações da vida. Nós precisamos fazer isso, mas sabendo que em último caso é o Senhor que nos ajuda. É Ele que nos dá a resposta certa, no momento certo, daquilo que nós estamos precisando. Não andem ansiosos por nada. A segunda coisa que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos confiar em Deus. O texto bíblico nos orienta a levar a Deus tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos traz tristeza, tudo aquilo que traz dor no nosso coração. O texto diz assim: pelo contrário, sejam
os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica. A palavra de Deus nos orienta que nos momentos de ansiedade, nós devemos colocar diante de Deus todos os nossos problemas. O autor de Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 16, ele vai dizer que nós podemos nos aproximar de Deus com ousadia. Jesus Cristo, ele abriu um perfeito e vivo caminho de acesso até o nosso Pai. E nós devemos, irmãos, acessar a presença do Pai com ousadia. O versículo 16, na última parte, diz assim: para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Devemos confiar na provisão de Deus. O que mais o texto nos ensina? De sermos agradecidos a Deus. Nós devemos apresentar as nossas causas diante de Deus através da oração, com súplica e ações de graça, já agradecendo por aquilo que Deus ainda fará por nós, porque Ele nos conhece, Ele sabe todas as circunstâncias e sabe o que é melhor para cada um de nós. Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer: em tudo dai graças, em todas as circunstâncias dai graça. O quarto remédio que o texto nos apresenta é de que Deus, Ele traz paz e cura ao coração ansioso. Vamos lá no texto? Filipenses capítulo 4, versículo 7. E o Deus de paz, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso entendimento em Cristo Jesus. Saber que Deus está ao nosso lado, irmãos, talvez seja esse aquele sentimento que nos dá maior tranquilidade no desenvolvimento da nossa missão. No capítulo 28 do Evangelho de Mateus, no versículo de número 20, depois que Jesus comissiona os seus discípulos, ele diz assim, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos enviou como ovelhas diante de lobos, sem a promessa de que estaria conosco. Ele nos comissionou a missão, Ele nos fez o convite a desenvolver essa missão, mas nos prometeu que estaria conosco. E essa presença, irmãos, a presença de Deus na nossa vida, nos momentos de dificuldade, nos momentos mais ansiosos da nossa vida, essa presença é que nos ajuda a superar a ansiedade da vida, é que nos ajuda a continuar. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso entendimento. E nessa tarefa, irmãos, nós precisamos estar com os olhos fixos no Senhor. Se nós não tivermos a nossa mente, o nosso coração ligados naquele que nos chamou, se na nossa mente estivermos ligados a coisas supérfluas, a coisas secundárias, nós estaremos fadados ao fracasso. Nós não podemos olhar para trás. O texto lá em Salmos diz que aquele que põe a mão no arado, ele tem que saber, ele tem que ter em mente, irmãos, que o trabalho vai ser árduo. Ele tem que ter em mente que o trabalho será desgastante. Ele tem que ter em mente que o trabalho trará calos nas mãos. Ele tem que ter em mente que muitas vezes o trabalho trará lágrimas nos nossos olhos. Mas esses que põem a mão no arado jamais devem olhar para trás. Jesus Cristo nos chamou para a maior e mais sublime missão que alguém no mundo poderia ter. Nós carregamos a mensagem, irmãos, mensagem de salvação, uma mensagem poderosa, uma mensagem de transformação. Nós precisamos estar olhando para o Senhor. Nós precisamos compreender os desafios.
Nós precisamos saber que teremos momentos de dificuldade, que a ansiedade pode vir aos nossos corações, mas nós devemos saber e ter a certeza que o Senhor nos convida a apresentar diante dEle toda a nossa ansiedade, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. E para encerrar, irmãos, eu quero só citar aos irmãos o versículo de número 1 do Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos de angústia ou nos momentos de dificuldade. Que esse Senhor, que é o escudo e fortaleza, Ele possa fortalecer os nossos corações em Cristo Jesus. Amém?